A forma de pensar ocidental que conhecemos hoje e que dá origem a todas as formas do pensar, de todas as ciências, se inicia na Grécia clássica e recebe o nome de filosofia. Filosofia, radicalmente explicando, significa amor ao conhecimento. E um dos maiores filósofos da Grécia clássica, um dos maiores filósofos de todos os tempos é Platão. E numa de suas obras fundamentais, que é a República, ele apresenta no livro 7º o que se denomina a alegoria da caverna, em que ele vai explicar então o que? Imagina a nossa natureza, Platão está falando da natureza humana, relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Os gregos tinham uma base mitológica muito grande, então ele vai explicar, vai nos pedir que nós imaginemos homens e mulheres presos em uma caverna, desde o instante em que nasceram. Eles estão voltados para o fundo da caverna, eles estão presos pelo pescoço, pelos pulsos e pelos pés. Ou seja, olhando fixamente somente em uma direção. E ali não podem se voltar de forma nenhuma, enxergam somente o que ocorre no fundo da caverna. Existe um caminho ascendente até a boca da caverna no lado externo. E lá crepita uma chama, uma fogueira. E todos sabem, sim, que o fogo produz uma certa iluminação, mas é mais um lusco-fusco, não é uma iluminação clara. E essa é a única luz que entra à noite na caverna. Entre, então, a chama do fogo e a abertura da caverna, tem um muro, um anteparo. E é o caminho que as pessoas utilizam para ir até a feira da cidade. Então, na medida em que as pessoas passam com objetos, vasos ou até animais, utensílios de toda a natureza para comercializar na feira da cidade, o que acontece? A chama produz sombras dos objetos. E aqueles homens e aquelas mulheres acorrentados passam a perceber então as imagens projetadas pelas sombras na caverna. E como não percebem mais nada, acabam acreditando que estão vendo a realidade, estão percebendo o real relativamente à educação ou à sua falta. Mas eles não sabem que são apenas as sombras dos objetos. E discutem em relação a isso, e criam teorias e ideologias e fundamentalismos e se empolgam em discussões e se formam partidos discutindo estas ilusões que aparecem focadas no fundo da caverna. Eis que, senão, alguém mais ousado consegue levantar-se, consegue, de alguma forma, por sua inquietude, libertar-se das algemas que o mantém preso e amarrado, e com enorme esforço se levanta. E pela primeira vez consegue voltar-se para outra direção que não aquela direção a que havia sido acorrentado. E aí percebe o caminho ascendente, ele tem que subir até aquela luz que ele percebe. E com imenso esforço ele começa a caminhar pelas próprias pernas, porque até então ele não tinha feito isso. E consegue chegar ao topo na abertura da caverna. Só que quando ele chega, já é dia. Então ele fica completamente ofuscado pela luz. Todos já passaram por isso, quando estamos em um ambiente mais ensombreado e vamos para a claridade do sol, nós perdemos completamente a visão. Mas lentamente os olhos se acostumam e ele começa a ver agora então os objetos reais, não mais as sombras projetadas na caverna. E fica completamente alucinado.
Porque aquela visão que ele tinha era uma visão tosca, pobre, ensombreada, perto da claridade maravilhosa da luz que ele percebe agora. Ele chega a ficar numa posição eufórica, quase como de loucura. E quando ele finalmente consegue perceber os objetos reais e não as ilusões, ele entra num êxtase profundo. E nesse êxtase, ele lembra dos seus companheiros e das suas companheiras, dos homens e mulheres que estão ainda acorrentados no interior da caverna, acreditando que estão percebendo a verdade quando estão apenas entrando em contato com as sombras e as ilusões. Então ele entra de novo na caverna e de novo ele passa pelo processo do estranhamento, porque ele está na claridade, ele deve entrar agora naquilo que é escuro. E novamente ele se acostuma com a escuridão. E quando chega diante dos seus companheiros e das suas companheiras e tenta lhes mostrar a verdade e dizer a eles que estão enganados, que aquilo são sombras e ilusões que não representam a verdade, eles não apenas o ignoram, eles o combatem e o acusam de loucura, porque nós estamos percebendo o real, nós estamos percebendo a verdade e não vamos te dar ouvidos. No entanto, este nosso peregrino que ousou romper com os grilhões, ele sabe a verdade porque ele esteve na claridade e ele insiste em tentar libertar os seus irmãos e irmãs. Então, num assumo de ódio, eles simplesmente o silenciam, o matam, porque não suportam a verdade do conhecimento e preferem ficar na zona de conforto da estabilidade que lhes permite estarem amarrados e presos aos conceitos que julgam conhecer e que acreditam conhecer. Então, isto nos leva diretamente ao que Platão nos diz no início da obra, do verdadeiro processo de educação. Sim, de certa forma, os conceitos nos prendem e nos amarram e nos permitem, se nós nos fixarmos a eles, vermos somente uma parte da verdade ou uma parte do problema, fixando somente uma direção no nosso olhar. Mas se corajosamente nos dispusermos a romper os nossos grilhões, nós vamos poder entrar em contato não com as ilusões conceituais, mas nos dedicarmos a procurar perceber aquilo que o conceito oculta, que o conceito não mostra, em todos os sentidos, inclusive nos níveis morais, dos nossos valores. E todas as pessoas, a maioria, incluindo profetas religiosos, o cristianismo fez isso com o próprio Cristo, e todos aqueles que intentaram libertar o ser humano da base conceitual que possuía, para mostrar um outro princípio, ou seja, que uma outra verdade conceitual poderia ser percebida, foram simplesmente violentados e eliminados, muitas vezes por terríveis estruturas organizacionais daqueles que assumem o poder em determinadas sociedades. Isso foi feito com Sócrates, que foi o grande mestre de Platão, que por suas ideias foi condenado a tomar cicuta, porque simplesmente pretendia fazer com que a juventude, na época, fosse dotada de um pensamento crítico e questionasse os valores que eram instituídos por aquela sociedade. Então vocês vejam exatamente o que Platão quer nos dizer agora, no sentido muito atual em que nós estamos inseridos.
Esse primeiro nível de ilusão que Platão nos fala em grego se chama ícone. Todos nós hoje que temos computador sabemos o que significa ícone. O ícone não é nada, mas ele indica algo. Clique no ícone e aí abre-se um outro processo. Então, ícone, na primeira fase do conhecimento, nessa nossa escalada, nós temos que fazer uma escalada em direção ao conhecimento verdadeiro para Platão. Nós estamos inseridos nas ilusões do mundo, nos próprios conceitos que nos foram trazidos pela família, pela escola e agora pelas mídias massivas, rádio, TV, jornais e principalmente pela internet, pelas redes sociais. No segundo momento, nós temos que buscar o conhecimento verdadeiro, nós não podemos aceitar simplesmente como verdade a informação que chega até nós. Só que, infelizmente, o segundo nível é da crendice, ou da fé cega, da superstição. E ali nós acabamos acreditando nestas falsas verdades, naquilo que é simplesmente informado. E existem poderes terríveis aí. Existem dogmas, existem fundamentalismos religiosos, ideologias políticas radicais. E nós acabamos ficando atordoados e passamos a acreditar nisso. Mas aí algo, uma inquietação profunda do ser humano, nos faz avançar para o próximo passo. No próximo passo, Platão vai falar do nível da episteme, da ciência, em que agora nós pegamos toda esta crendice e lançamos no laboratório, na verificação da experiência. Existe uma fé que não é cega, uma fé sábia, de que a ciência se vale, porque todo o trabalho de observação da ciência é dirigido por um conceito anterior. Só que a ciência não aceita cegamente. A ciência especula, examina, testa para verificar se aquilo que está sendo afirmado produz resultado prático na realidade. Mas isso ainda para Platão não basta. É preciso chegar ao nível ainda mais avançado. E aí sim Platão coloca o nível da metafísica, ou filosofia primeira. Meta é a palavra grega que significa ir além de. Ou seja, irmos além da realidade física que nos cerca no mundo, irmos além dos próprios conceitos racionais que nós temos dentro de nós mesmos, irmos além do próprio conhecimento científico estabelecido para buscar a verdade que para Platão é uma verdade absoluta, que paira acima desse nível ilusório que nós nos encontramos. Só que uma vez que tenhamos atingido o nível crítico da realidade, é isso que Platão quer, uma crítica da realidade que nos cerca, uma crítica de nós mesmos, uma crítica da relação que temos com o mundo, com os outros, nós precisamos então voltar para tentar explicar aos demais que não puderam ver esta luz, né? Esse conhecimento de verdade. Eu tenho certeza que todas aquelas que conseguiram superar os grilhões conceituais que os prendem de qualquer maneira, que em algum momento foram úteis e puderam criticamente perceber uma outra realidade que se desdobra para além desse nível e tentaram explicar isto para os seus, sofreram. Porque as pessoas estão completamente presas. E muitas vezes é muito difícil sair desta zona de conforto, porque é aquilo que de certa forma prende
mas dá uma segurança. E é por isso que o caminho do conhecimento não é o caminho da certeza, porque o caminho do conhecimento, sim, é o caminho da certeza que nasce da dúvida, que busca da procura incessante da verdade. E a verdade é uma meta a ser atingida, mas não é a completa realização da caminhada. Quanto mais nós nos dirigimos, e aí o outro filósofo contemporâneo, que é Gadamer, vai nos falar do horizonte, quanto mais nós nos dirigimos, quanto mais nós vamos em busca da verdade, mais a linha do horizonte se afasta de nós. E, entretanto, mais conhecimento nós adquirimos. Então, é como uma escalada infinita, degrau por degrau. E nessa escalada do conhecimento não existem atalhos, nós não podemos pular degraus. E estes degraus que nós chegamos são absolutamente necessários para nos dar uma firmeza na caminhada, para que possamos dar o passo seguinte e assim sucessivamente até uma caminhada infinita. Lembrando sempre que, apesar de todos os riscos que podemos cometer, não podemos ficar com a verdade somente para nós. Quando concluímos que chegamos a um nível de verdade, devemos procurar então trazê-la para difundir para todos os que ainda se encontram presos, apesar, como disse antes, dos riscos que isto pode nos trazer.